saúde é uma das áreas que mais emprega, né? Assistente social. É saúde e assistência. A política de saúde e a política de assistência social. São as áreas que mais empregam. E aí é uma diversidade de atividades que podem ser realizadas, né, no âmbito hospitalar e que a gente vai aprofundar aqui um pouquinho, tá? Primeiro, então é importante a gente pensar qual é o hospital que a gente está trabalhando, no caso, né? Se é um hospital público, se é um hospital privado. Então, assim, conhecer bastante esse local de trabalho, conhecer, fazer uma análise institucional mesmo desse local de trabalho. Porque, gente, é muito diferente você trabalhar num hospital público, num hospital privado, porque, assim, tem demandas diferenciadas e tem relações de forças também diferenciadas. Então, é importante a gente saber qual que é o nosso projeto ético-político do assistente social, para a gente poder conduzir bem o nosso trabalho, independente se for num hospital privado ou no hospital público, tá? Então, assim, fazer uma análise institucional mesmo. Na análise institucional, né, dentro de um hospital, você tem que saber quais são as relações de força, quais são os projetos que estão ali em disputa, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, num hospital privado, a gente sabe a questão da mercantilização mesmo, né? Do saber e da saúde. Nós sabemos a questão da medicalização também, como que entra muito. É muito forte essa questão da medicalização, né, nos hospitais privados. Então, assim, é importante a gente descobrir, né, desconhecer não, a gente conhecer quais são os atores que estão trabalhando, então, naquele hospital. Qual que é o perfil do funcionário que trabalha ali, qual que é o perfil do paciente que a gente recebe, qual que é o seu perfil profissional, né, o seu projeto ético-político, né, do assistente social. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Lembrando também que Travou? A Flávia falou que travou. Tá tudo bem aí? Carlinha que entrou, tá tudo bem aí? Tá, né? Tá. Alguém falou que travou, mas deve ter destravado. Não sei se tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Ah, tá. Entendi. Então, olha só. Então, para a gente pensar, qual que é a metodologia de trabalho, então, que nós, assistentes sociais, podemos implementar dentro de um contexto hospitalar? Sempre é importante a gente pensar, gente, na questão da metodologia construtivista, né? Que é aquela que a gente constrói o saber junto com o outro. A outra pessoa falou que tá travando também. Ô, gente, tá travando ou não? Quer ver, observa aí, porque vai ter um atraso desse seu celular, mas se ele não travou, são problemas pontuais. Tá, eu acho que vamos ver. Marli, boa noite. Ah lá, tá normal. Silvia falou que tá normal. Beleza, tô confiando, tá, Silvia? Vamos lá. Então, é importante a gente pensar qual que é a metodologia de trabalho que a gente pode usar no hospital, né? Tô focando aqui o hospital, né? Mas normalmente o serviço social a gente usa muito a metodologia que a gente fala que é construtivista, que é a gente construir o saber junto com aquele usuário, né, que está demandando o nosso atendimento e também com a equipe que demanda o nosso atendimento, né? Se a gente pensar que a gente atua na área da saúde e que a saúde a gente entende no conceito ampliado, levando um aspecto social, econômico, político, cultural, condições de moradia, de lazer, de trabalho, a gente tem que levar em conta isso tudo para avaliar se a pessoa tem ou não saúde. Então, se a gente tem que pensar, né, nesse aspecto de uma forma mais coletiva, as nossas ações também têm que ser de uma forma mais coletiva, né? Então, assim, a questão da interdisciplinaridade, né? As diversas disciplinas que estão conversando ali dentro do hospital, a gente tem que preservar muito essa metodologia de trabalho de construir o saber junto com o outro, né? Com o médico, com o enfermeiro, com o auxiliar de enfermagem, com a equipe da limpeza. A gente tem que estar afinado com todo mundo que está ali no hospital, porque a gente está com uma proposta coletiva de busca da saúde daquele usuário, tá? Tem pessoas que falam, mas a gente vai trabalhar de uma forma construtivista e até coletiva. É possível desempenhar
grupos educativos, trabalhos mais coletivos dentro do hospital? Sim, é possível. Normalmente a saúde, gente, a saúde vista pelos demais profissionais, não especificamente, né, o assistente social, a saúde ela ainda é muito tocada de uma forma muito individual, né? Então, assim, a gente tem um conceito de saúde que ele ainda é predominante, né? E que ele está na formação dos diversos profissionais da saúde, que a gente fala que é o modelo flexneriano, que é do Flexner, né? Vem de Flexner. Então, esse modelo flexneriano, ele diz o quê? Que a saúde, né? As pessoas os profissionais lidam de forma individual, lidam de forma curativa e de forma biológica. Então, assim, atua com aquele paciente de uma forma muito individual, ao contrário da gente, né, que nós que somos formados dessa forma mais coletiva, que a gente atua mais no coletivo e não no individual, né? Esse modelo flexneriano, né, um modelo aí tradicional da saúde, ele leva muito em conta o aspecto biológico. Então, leva em conta realmente qual que é a doença que o paciente tem e não qual que é o paciente, né? Então, assim, o foco é muito no biológico. Nosso foco é mais no social, naquele ser que tem as várias relações sociais que ele estabelece, né? E também o foco do modelo tradicional da saúde é o curativo. Então, o foco é para tratar e curar. O nosso não. O nosso foco ele é mais de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Peraí, vou ver aqui. Carreira. Apareceu sem querer. Ah, não vi que alguém comentou alguma coisa? Algumas vezes. Ô, gente, eu não consigo ficar acompanhando aqui não. Se acontecer alguma coisa aqui, vocês me dão um grito aí. Porque Gui, eu não consigo acompanhar os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? E aí, então, tem o modelo tradicional de saúde, né, que é aquele voltado no biológico, no individual e no curativo. E o nosso modelo de saúde que a gente espera desenvolver é o modelo mais voltado para o social, para o promocional e para a prevenção de doenças e também para o coletivo. Então, se a gente pensa nesse modelo de saúde, um modelo diferente de saúde, as nossas práticas também têm que refletir essa forma de pensar, né? E aí, como que poderia ser uma prática diferenciada num hospital? Por exemplo, se você tem um hospital de reabilitação, por exemplo, tem um paciente lá com... Vou dar exemplo então do Hospital Sara Kubitschek, né? Que eu trabalhei lá no Sara 2 anos, lá em Brasília, era um hospital de reabilitação. O hospital, o foco dele era tratar o paciente, né? Reabilitar o paciente, mas não reabilitar só pela limitação física que ele tem. É reabilitar o paciente para a vida. Então, como que você reabilita um paciente para a vida? Você tem que pegar todos os aspectos que envolvem aquele paciente. Então, o assistente social dentro de um hospital, por exemplo, de reabilitação, ele está muito integrado com a equipe. Então, por exemplo, no Hospital Sara Kubitschek, o acolhimento daquele paciente numa enfermaria, por exemplo, é um acolhimento realizado por todos os profissionais. Então, está o assistente social, o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o professor de educação física, a enfermeira, o médico. Todos aqueles profissionais fazem aquele acolhimento e aquela escuta daquele paciente. A partir daí, é definido um plano, um projeto, né, de atuação com aquele paciente. Hoje a gente fala muito de um projeto terapêutico singular. Então, assim, o que seria esse projeto terapêutico singular? Descobrir qual que é a demanda daquele paciente, conhecer o paciente na sua integralidade e definir quais são as ações que eu vou traçar para aquele paciente que vai realmente reabilitá-lo para a vida. E aí lá no Sara a gente fazia dessa forma. Então, assim, aquele paciente que às vezes vamos pensar aqui, teve um AVC. Aí ele teve um AVC, ele ficou com déficit de memória, ele ficou com déficit de locomoção,
ele ficou com dificuldade na fala. Como que você reabilita um paciente desse para a vida? E aí a gente começa, né, a criar as alternativas. Então, você vai ter o atendimento da fono, da fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do assistente social? Vai sim. Só que você vai também possibilitar que esse paciente reabilite para a vida. E aí lá a gente fazia as seguintes atividades. Então a gente fazia passeios com o paciente, por exemplo, no Lago Paranoá. Então pegava a balsa, isso tem recurso, né, gente? Aí tem que ver também a questão de recurso. O Hospital Sara Kubitschek é um hospital de referência internacional e o recurso dele é público e a gestão dele é privada, é mista, né? O recurso público e a gestão é privada. Então, assim, também tem a questão do recurso disponível. Então, para reabilitar esse paciente, a gente pegava o paciente, pegava a balsa, levava o paciente para passear no Lago Paranoá. Para quê? Ele fazia atividades de socialização. Então, ali estava treinando com aquele paciente a locomoção dele, estava treinando com o paciente a sociabilidade dele, estava treinando com o paciente a comunicação dele. Então, várias atividades eram trabalhadas em uma atividade de socialização, que era o passeio, por exemplo. Tinha também outras... peraí, deixa eu ver se alguém que está querendo entrar. Deixa eu ver se é isso, Gui, como é que faz? Todas as pessoas que solicitaram, por favor. Você solicitou? E o que eu faço? Eu aceito? Aceita primeiro, por exemplo, da fila. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, agora que eu vi aqui, vamos ver se a Jocineide quer entrar. É assim, Gui? Sim, agora de repente ela aceitar. Jocineide, entrou? Jocineide? Tem um bonequinho caído aí. Quer entrar na live? Jocineide, entrou. Quer falar comigo, meu bem? Vamos lá. Então eu vou falando aqui enquanto você me dá um oi, né, Gui? Porque eu não sei Vamos ver se ela... Ixi, não. Não aceitou, não. Então tá, não tem problema não. Vamos ver, depois ver se quem mais aqui aí. Ju, né? Solicitou? Isso. Eu tô vendo aqui porque eu falei no começo que quem quisesse entrar na live poderia. Então umas pessoas solicitaram, aí eu tô retomando aqui, tá? Mas eu vou falando enquanto isso, então. Então, olha só. Eu não quero. Você quer entrar ou não quer, Jocineide? Não quer, não. Agora é outra pessoa, né? Gente, o pessoal tá fazendo hora com a minha cara. Tô brincando. Quem quiser, convida de novo. Manda o convite novamente, tá bom? Gente, brincadeira. Quem quiser, pode mandar o convite aí que a gente aceita pra gente conversar, tá? Não tem problema não. Foi sem querer. Não tem problema não, tem problema não. Vamos lá, não tem problema não. Então, olha só. Então, dentro de um hospital de reabilitação, por exemplo, o assistente social, ele vai ter aquele papel específico também, né? Da nossa própria profissão ali, que é orientar sobre os direitos previdenciários, orientar sobre os recursos da comunidade, fazer um acompanhamento familiar, porque às vezes, né, o paciente nesse processo de reabilitação, ele tem algumas limitações, algumas dificuldades que vai ser necessário trabalhar a família também para compreender essa nova identidade desse paciente, né, que sofreu algum problema com relação à reabilitação. Às vezes as pessoas acessam, tudo bem, não tem problema não. Então, na reabilitação, o assistente social vai ter aquelas atividades específicas mesmo, que a gente faz em tudo quanto é espaço, né, que nós estamos de atuação, que é a democratização de informações, o acesso aos direitos previdenciários, assistenciais, sociais. Então, assim, essa questão do direito, do acesso, da importância da participação, do controle social, da participação, inclusive, do usuário no seu momento de internação, né? Porque nem tudo são flores. Então, às vezes, os pacientes e familiares estão insatisfeitos com algumas questões que nós, assistentes sociais, a gente pode mediar essa relação entre o paciente, entre o familiar e a instituição a que a gente está ocupando o espaço profissional. E aí, além dessas atividades, né, que são as que a gente faz em todos os espaços profissionais, a gente pode também realizar trabalhos educativos, sim, naquela instituição hospitalar, tá? O trabalho educativo que eu falo no sentido de que, às vezes, o paciente está internado no hospital por um motivo específico, como eu citei o caso da reabilitação. Poderia ser, né, um paciente
numa clínica de cardiologia, poderia ser uma mulher numa clínica, num hospital onde faz a mastectomia, que é a retirada da mama. Então, assim, nas diversas clínicas que existem, né, que os pacientes estão vinculados, é possível fazer trabalho educativo sim, por quê? O paciente está ali por uma demanda específica, né? Mas ele é um todo. Então, assim, se o paciente, por exemplo, ele foi para fazer uma cirurgia de mama, ele tá com aquela questão da cirurgia da mama, da estética, da sexualidade, dos direitos, da questão da relação familiar, da relação com o companheiro, da questão da autoestima. Então, o paciente está com todas essas questões. E aí, é tão bacana que você consiga um pouco diferente do trabalho realizado numa UPA, por exemplo. Pode escrever. Ah, tá, vou falar da UPA para o hospital, vou falar assim. Então, o que acontece? Você vai trabalhar todos esses elementos na internação daquele paciente, ou iniciar essa conversa com aquele paciente, de acordo com o tempo dele ali e tudo, né? Mas assim, às vezes o paciente, ele está vivendo uma questão de um problema de saúde, um problema biológico, mas às vezes o problema social dele está muito maior. Eu lembro direitinho na época que eu trabalhava no hospital universitário da Universidade Federal lá de Juiz de Fora, que eu atendi uma clínica de mulheres, cirurgia de mulheres. E aí eu lembro direitinho um médico, um gastro, doutor Fernando inclusive, ele atendendo a paciente, e aliás, eu estava atendendo a paciente na enfermaria e ele veio, o residente veio. Ele me interrompeu totalmente meu atendimento. E aí depois eu deixei ele atender, eu falei, não vou, né? Aí eu deixei ele atender e depois eu fui até na enfermaria para conversar com ele. Falei, ô doutor Fernando, naquele momento eu estava conversando com a paciente sobre uma questão previdenciária que está tirando o sono dela, que era a questão se ela ia receber ou não o auxílio doença. Aí ele falou assim, mas no momento ela tinha que fazer um exame clínico lá e era mais importante. Depois, essa mesma paciente falou com ele, falou assim, olha, aquele momento a informação da assistente social era mais imprescindível na minha vida. Então, assim, tem alguns momentos que, às vezes, o biológico, ele tá ali, tá gritando, mas a questão social também se impõe, né? Como vários casos que nós acompanhamos na maternidade do Ipseng, onde eu trabalhei aqui por 9 anos, a gente trabalhava na maternidade do Ipseng com mães que muitas vezes tinham a perda dos bebês, gestações não desejadas, gestações interrompidas, aborto espontâneo. Então, assim, às vezes o biológico estava ali falando alguma coisa, mas a história toda daquela gestante, por ela estar ali naquele momento, às vezes incomodava muito mais. Então, assim, a importância do profissional, do assistente social, que tem uma visão ampla daquele paciente numa instituição hospitalar, é muito em função disso, que a gente vai conseguir conciliar um pouco as informações biológicas com as informações sociais, culturais, econômicas, né, com a vida do paciente que está para além daquela barreira ali hospitalar. Tem alguém falando? Só que aí a gente tem, né, duas perguntas e observações, né? A do Jean, que você mesmo leu, uma vez fui informado que o trabalho do assistente social em um hospital é um pouco diferente da UPA. É diferente, né, por exemplo. E isso a gente tem um contraponto. A Dani, qual a maior demanda em um hospital privado onde os pacientes têm alto poder aquisitivo? O que acontece? Agilização da alta hospitalar. Para poder aquisitivo alto, não é isso, né? Não. Ela tá falando, assim, o paciente tem recurso, né? Então, assim, qual que seria a demanda pra gente ali do serviço social? Normalmente, eu sempre trabalhei no hospital público, né? Que foi no Hospital Universitário de Juiz de Fora, no Ipseng, que é o Hospital do Estado, no Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Mas nos hospitais privados, a notícia que a gente tem é o seguinte: o profissional ele é muito demandado também para agilizar aquela alta daquele paciente ali, né? Então, assim, sempre tem algumas questões que amarram um pouco a alta do paciente. E além dessa questão de agilizar a alta daquele paciente, as questões previdenciárias também, elas sempre aparecem, né? De dúvida, orientação, de acesso a essas questões previdenciárias. Mas aí, Dani, que é
o que é o que eu te falo, que independe de questão financeira e econômica a atuação do assistente social. Porque as demandas de relação social está independente do critério de renda, né? Da questão financeira e econômica. Então, assim, num hospital privado, que você vai estar trabalhando alguma clínica, por exemplo, cardiologia ou gestante, o que for, independente da clínica, tem questões ali que são das relações sociais e elas aparecem. Então, assim, e como que você identifica essas questões? Aí é uma boa falar também. No hospital, a gente também tem um instrumento de trabalho, que é uma entrevista de admissão social. Então, no hospital, o assistente social, para ele conhecer aquele paciente, ele faz a admissão social do paciente no leito. Então, ele vai até o leito do paciente, vai conhecer que paciente que é aquele, vai pegar, né, a identificação dele, com quem mora, qual que é a renda dele, por que ele está ali naquele espaço, naquele momento. Você vai identificar a partir da fala dele, né, das questões familiares, sempre vai surgir algo que a gente pode contribuir como assistente social. E que às vezes foge da questão do biológico que está ali, que levou ele até ali, tá? Então, assim, as demandas do serviço social no hospital público, elas são talvez muito mais ligadas às questões econômicas, né? De recursos e tal. E no hospital privado, às vezes não vão ser diretamente as questões econômicas, mas serão as questões de relações pessoais e sociais, como a gente vive em todos os espaços, né? Então, depende muito de qual que é o perfil daquele hospital. Se é um hospital igual eu te falei, um hospital de reabilitação, né? No Sara Kubitschek tem de tudo. Tem tanto pessoas de rendas muito altas, quanto, né, a população realmente de renda muito baixa. Por que é importante tentar atender o paciente no leito? Porque, na verdade, o que acontece? Essa na verdade, é uma proposta de atuação diferenciada do assistente social que se propõe a ir até o paciente ao leito. Por quê? Tem alguns hospitais que realmente o assistente social fica lá na salinha, lá, aguardando a demanda espontânea aparecer para você intervir. Eu não gosto dessa forma, assim, tem gente que faz isso, mas eu não gosto dessa forma de trabalhar, por quê? A gente tem sempre muito mais a contribuir do que a demanda que aparece, né? Então, às vezes, o profissional da equipe ou o próprio paciente, ele tem uma noção do que o assistente social pode contribuir, com uma orientação, com um benefício, com uma informação, com um contato com a família. Isso é uma visão muito básica que o profissional e o paciente têm, mas a gente sabe que a gente pode oferecer muito mais. Então, assim, se você vai até na enfermaria e conhece o paciente, né, e faz realmente uma admissão dele ali você vai identificar questões que você pode intervir. Então, o projeto, que na verdade é um projeto também, né? A admissão social do paciente na enfermaria é uma forma de um projeto também, né? Ali você pode identificar qual que é o maior público do paciente que é internado, quais são as maiores demandas, de qual território que ele como que ele, o tipo de família, né, se é monoparental, feminina, várias questões podem ser identificadas com essa admissão social. E, na verdade, a gente atua em cima do público que a gente tem e a gente também pode propor, né, políticas públicas ou intervenções no nosso território a partir da demanda que a gente observa nessa admissão social. Então, assim, é fundamental, é fundamental que o assistente social vá até o leito conhecer esse paciente, tá? Porque ali você vai conhecer realmente a história daquele paciente, a vivência dele, o momento que ele está passando e o que você deve intervir. E muitas vezes a intervenção, ela vai ser micro e macro. Vai ser ali naquele momento que a gente está ali e às vezes você vai ter que fazer um encaminhamento para a rede de apoio, para a comunidade. Então, realmente, você tem um olhar mais amplo daquele paciente. Não é atribuição do assistente social comunicar óbito, tá? O óbito, quem tem que comunicar é um médico. O assistente social pode estar até compondo a equipe naquele momento, o assistente social, o psicólogo, para dar um suporte familiar e tudo, mas a obrigação é do médico comunicar o óbito, tá?
lembrando da pergunta da UPA e do atenção secundária. A UPA, a unidade de pronto atendimento, a UPA, ela é um atendimento secundário, né? Então, o atendimento primário é o centro de saúde, o secundário são os ambulatórios e o terciário é o atendimento hospitalar. E aí, no atendimento da UPA, o assistente social realmente ele tem uma atuação mais pontual. Por quê, gente? A passagem do paciente pela UPA, a gente espera que seja muito rápida, né? Então, assim, o assistente social, Olá, Rogério, passando para dar um oi. Elaine também, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda. Então, o assistente social na unidade de pronto atendimento, o atendimento dele é mais pontual. Então, normalmente, vem as questões referentes a contato com o familiar, contato com a rede de apoio, encaminhamento para atenção primária, porque muitas vezes o paciente que chega na unidade de pronto atendimento, ele está ali porque ele sofre as questões que não são muito resolvidas na atenção primária, né? Então, uma pressão alta, um AVC, um derrame, ele vem já num quadro que clinicamente ele não está muito estabilizado pela atenção primária. Então, a gente tem o Cristiano aí, que é da UPA, que vive fazendo contato com a gente, né, lá do centro de saúde, a gente com ele também. Então, essa relação aí da atenção secundária, né, da UPA com o atendimento primário é fundamental que a gente faça, né. Deixa eu ver mais o que. Elaine, Cristina, obrigada, Elaine, tá falando aí, esclarecedor. Então, o que acontece, gente? Dentro do hospital, como na UPA, como na atenção primária, a gente não pode esquecer da nossa característica fundamental, que é esse trabalho interdisciplinar. Articular essas várias disciplinas, porque a saúde ela é como um todo, o paciente é um todo, e a gente tem que articular esse saber. E muitas vezes, alguns profissionais são formados mais para lidar com uma especialidade. E a gente tem essa formação mais generalista, e aí a gente tem a condição de contribuir nesse processo do paciente, tá? Tendo a visão dos vários aspectos da vida daquele paciente, tá? Então, aí ainda dentro de principais demandas, né, que a Dani perguntou. Então, democratizar a informação sobre a política de saúde, a política de assistência, de previdência, isso acontece muito, né? O tempo todo nós somos demandados sobre isso no hospital. A identificação de um problema social, outro setor, seja Isso, exatamente. Quem que falou isso? Cristiane. O assistente social, gente, a gente recebe, nós do centro de saúde, nós recebemos muito, a gente fala que é o encaminhamento responsável. É aquele profissional, assistente social, que está lá no hospital e que ele identifica uma demanda que às vezes ele não teve tempo hábil para trabalhar. Porque a internação também hospitalar, né, às vezes ela vai demorar uma semana, 15 dias, pode ser até que seja um pouco mais. Mas assim, tem um tempo limitado de atuação. Então, a atuação do assistente social no hospital, ela é também pontual, mas ela pode ser pactuada com a equipe de referência daquele paciente no território dele. Então, assim, normalmente a gente que está na atenção primária, no centro de saúde, a gente recebe muitos encaminhamentos, relatórios, né, de profissionais que encaminham para o posto para a gente dar continuidade àquele acompanhamento do paciente por causa do ciclo de vida, né? Que ele está lá no centro de saúde, no centro de saúde a gente acompanha todo o ciclo de vida. Na hora que ele está no hospital, o assistente social do hospital ele vai acompanhar um período da fase da vida dele, né? E não as várias fases. Minha cidade tem muita dificuldade do idoso ficar sozinho. Ah, tá. Isso. E aí, o que acontece? Tem a questão dos direitos também, né? O direito ao acompanhante, que a gente tem muita dificuldade disso. Essa questão tem alguns hospitais, né, que cerceiam um pouco essa questão do direito ao acompanhante, seja da gestante, né, da gestante que tem o direito do acompanhante, na hora do parto, inclusive, do idoso, né, que tem o direito ao acompanhante, ou então também as relações com esse acompanhante também, às vezes elas são muito frágeis, né, da instituição com esse acompanhante. Então a gente às vezes tem que dar um suporte também. Por quê?
muitos dos idosos que estão nos hospitais, às vezes o núcleo familiar dele, às vezes também já está ou com uma relação mais fragilizada, ou às vezes é idoso cuidando de idoso. Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão da discussão do acompanhante e de apoiar esse acompanhante nesse período da internação hospitalar, tá? Então, o que é aqui? A Kenny, ela perguntou se é obrigado a família acompanhar. É obrigado? Não, na verdade assim, é um direito de ter o acompanhante. Só que o que acontece? A maioria dos hospitais, no caso de idosos, quando é um idoso que está muito frágil, aí normalmente o hospital ele solicita que a família fique, inclusive. Por quê? Para dar o suporte mesmo, né? Então, assim, de ajudar, chamar um auxiliar de enfermagem para fazer uma transferência. O familiar ele vai estar ali para poder fazer essa mediação com a equipe. O familiar ele não vai fazer o trabalho que é de responsabilidade da equipe, né? Então, na verdade, é um direito, né, do paciente de ter o acompanhante, o direito do idoso, o direito da gestante, o direito da criança, mas na maioria dos hospitais eles preferem, inclusive, né, que se for um idoso, a criança tem que ficar, né? Se for um idoso ou se for, na maioria das vezes, se for um idoso, eles solicitam que realmente o acompanhante fique para auxiliar um pouco nisso, nessa chamada, nesse contato aí, tá? É muito complicado quando tem a negligência do paciente. E é uma intervenção nossa muito grande nisso, mas a gente também tem que estar atento. Se a gente também não vai ser aquele profissional que vai estar cobrando da família algo que às vezes a família não tem uma trajetória bacana de vínculo com aquele usuário, com aquele paciente. A gente sabe que é a função da família, primeiro é a função da família do cuidado, né, no caso do idoso, depois do Estado. Então a família ela tem o papel do cuidado e depois o Estado. Mas o que acontece? Às vezes as equipes elas são tão duras e rigorosas e cobram tanto um vínculo que o familiar não tem. E às vezes ele não tem, gente, porque o vínculo realmente foi fragilizado diante da vida daquele idoso. Às vezes o idoso não foi bacana com os filhos a vida inteira. Às vezes o idoso também, né, foi violento, foi agressivo, não teve uma vida muito bacana no relacionamento com os filhos. E às vezes aquele filho também ele não se sente muito, apesar de ser obrigação dele, né, obrigação da família, mas a gente tem que também trabalhar essas relações, né? Porque às vezes os filhos também, eles não estão tão dispostos a fazer o que é obrigação deles pelo esse vínculo que foi fragilizado. Aí entra o acompanhamento do serviço social, entra o acompanhamento da família, para tentar resgatar um pouco esse vínculo daquele momento que aquele paciente está vivendo, né, de fragilidade mesmo. Isso, às vezes não tem vínculo, né? O vínculo está fragilizado, né? Vamos lá ver. E aí é uma das principais demandas que a gente tem, então, no acompanhamento no hospital, no caso, né, onde a gente atende idoso, é essa questão da fragilidade dos laços familiares, tá? E comunitários também. Quando já é pediatria, quando é com criança, que eu trabalhei muito na pediatria do Hospital Universitário, do IPSENG, no Hospital Sara Kubitschek, as demandas também tem essa questão da fragilidade dos laços, mas aí é muito entre os pais. Então, o que acontece? Há uma sobrecarga, né, de trabalho para a mulher, como sempre, né? Então, assim, infelizmente, né? Então, a gente vê muitas mulheres, né, sobrecarregadas pelo cuidado das crianças e dos adolescentes. E aí é importante também trabalhar essa questão da paternidade responsável, né? Então, assim, se a gente sabe que tem a questão da maternidade responsável, a gente sabe que também tem a questão da paternidade responsável. O que é o direito, o que é o dever daquele pai, né? O papel, a importância do pai, né, nesse contexto aí do adoecimento, a importância do pai no desenvolvimento infantil, tá? Então, assim, tem muitas questões que são específicas da pediatria também, tá? Então, dentro do hospital, o que é bacana o assistente social trabalhar também. Essa questão da compreensão do paciente, da saúde e da doença. Por quê, gente? O paciente internou, às vezes é um paciente internou por problema circulatório.
É, a Isabelle está colocando aqui a questão em tempos de pandemia, né, que é um momento único que a gente está vivendo, a dificuldade que todos estamos tendo com essa questão da informação, do acesso ao paciente, do estar próximo, porque aí realmente é questão de saúde pública e é questão de normas mesmo, né, institucional, dessa questão da não visita, de dar notícia às vezes uma vez ao dia pelo telefone. Isso aí está sendo algo que extrapola muito do que a gente já vive normalmente, né, no hospital. Porque no hospital normalmente tem os horários de visitas assegurados, os contatos telefônicos, só que agora a gente está vivendo um momento realmente muito desafiador, né? Então, essa questão do familiar ficar sem a informação realmente é bem complicado, né? E pode ser, inclusive, uma demanda para o assistente social trabalhar. Então, assim, será que o assistente social, dentro de uma instituição hospitalar, ele não pode ser aquele mediador entre a equipe e a família? Às vezes não é, porque não está podendo aglomerar pessoas, né? Mas será que, lógico que ele não vai ficar não vai ser o guarda, a pessoa de recado, né? Manda para lá e manda para cá. Mas será que ele também não pode fazer um trabalho de sensibilização com esse familiar quando chega, quando interna? Porque todo paciente que chega acompanhado de alguém. Então, assim, da gente fazer um trabalho de sensibilização mesmo, dessa questão desse momento específico que está vivendo, do acesso à informação, do acesso ao paciente. É um trabalho educativo também que pode ser feito. Na verdade, alguém está perguntando aqui se os pais forem separados. A Josiane. Não, mas tem uma pergunta acima do que é, né? É um comentário da Isa. Tá. Em tempos de pandemia, a dificuldade é lidar com a ansiedade familiar. Sim, é isso. E a Josiane, Ellen, se os pais forem separados, como agir? Ainda mais se tiver algum ressentimento. Para a criança não sofrer mediante aos pais. Como agir nesse caso? Na verdade, assim, a gente fazia muito essa conversa, né? É o que eu acabei de falar também da maternidade responsável e da paternidade responsável. Isso é uma conversa que tem que ser feita com os pais. Logo que o paciente interna, ele vai estar sendo alguém como responsável, ou o pai ou a mãe. Você já vai saber ali, né? Se eles moram juntos, quem que mora. A criança mora com quem? Mora com os pais, moram juntos, moram separados e tal. E aí, gente, tem que fazer essa conversa porque a criança não pode ficar refém, né? Então, assim, tem um tema, inclusive, que a gente vai trazer da alienação parental, a gente provavelmente vai trazer esse tema em agosto, tá? É um tema que é muito importante. Hoje eu trabalho muito esse tema da alienação parental nos centros de saúde, né? Então, eu atendo várias crianças e adolescentes que o conflito é tão grande do pai e da mãe que interfere diretamente no quadro de saúde do paciente, da criança e do adolescente. Então, assim, estando internado, tem que conversar com os pais, né? Mediar ali, ver como que vai ficar, quem que vai ficar na internação, se vai poder visitar, por que não pode visitar, porque às vezes tem até processo, né? De estar afastado da família, tem que estar sabendo disso. Mas é um diálogo mesmo com a equipe e com a família, né? E na medida do possível ouvir o paciente também, né? Porque aí você escuta o paciente, leva essa informação para o familiar, às vezes é a mãe ou o pai que está relutando, né? Em ter a presença dos dois ali, mas essa fala do paciente, né? Ela é importante. Viu, gente? Inclusive, que a gente tenha essa noção de que não só o homem, a mulher, o idoso, mas que a criança também, ela tem que ser um interlocutor válido. A gente tem que ouvir essa criança, a gente tem que trazer voz para essa criança e assim, lógico, você vai ponderar, vai pesar, vai ouvir a família, mas a criança também a gente tem que fazer essa escuta dessa criança também, tá? A Belisária, pergunta, existe alguma legislação que obriga a família a receber o paciente em casa? Na verdade, a legislação é o seguinte, a saúde, na verdade, o bem-estar, tem que ser vindo, né? Primeiro, é a família que tem que dar o suporte, depois o Estado. Então, assim, se é um idoso, a responsabilidade do cuidado do idoso são os familiares. Se é uma criança, a responsabilidade das crianças são os familiares. Se é uma pessoa com deficiência, a responsabilidade é dos familiares. Na insuficiência familiar,
Aí que o Estado entra. E aí que entra, inclusive, a nossa função de trabalhar essa família para receber esse idoso ou essa pessoa fragilizada, né? Então, assim, a lei é porque, na verdade, é uma obrigação da família e do Estado assegurar as garantias, né? As garantias de saúde, de sociabilidade, né? A garantia do convívio, isso tudo, inclusive, está na legislação da assistência social, né? Quais são as garantias que a assistência tem que oferecer? Sociabilidade, convívio familiar. Então, isso tudo parte o quê? Primeiro a família e depois o Estado. Se a gente percebe que a família não tem essa condição de fazer, aí esses casos são encaminhados para a promotoria, são encaminhados para os CREAs, né? Os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, onde se constata que tem alguma negligência ou alguma violência já instalada, e aí esse idoso, às vezes, ou esse paciente, às vezes, precisa de ser retirado dali e ir para alguma instituição, tá? E no caso de adulto, né? Pois é a família, gente. O papel da família é oferecer o cuidado, né? E aí, por isso que a gente tem que fazer todo esse trabalho com a família, né? E a gente tem muita essa dificuldade. Quem tá perguntando é a Belizari, né? Eu não tô lembrando o nome de quem que é. O que acontece, gente? Esse é um dos maiores dos nossos desafios, né? Porque a gente vai ter que trabalhar essa questão da família, para a família se organizar e com o suporte do Estado, né? Seja das prefeituras, dos estados, de todos os níveis de governo. Mas realmente a obrigação inicial é da família, né? O Estado ele vai dar o suporte, mas é um suporte complementar, a obrigação da família, né? Vamos ver mais lá. Então tá, tem mais temas aqui que é importante a gente colocar. INSS, né? Muitas questões dentro da questão hospitalar aparecem com relação ao INSS. Trabalhar a questão da finitude. Hoje, interessante, eu estava no centro de saúde atendendo uma paciente jovem, né? Ela tem 50 e poucos anos e cuida do pai idoso, e ela tem muita dificuldade dessa questão de trabalhar a finitude, né? Dos processos, do ciclo natural da vida. Então, assim, é lógico que a gente está no hospital, nós, médico, ninguém sabe quando é a hora da pessoa. Mas assim, se você observar que aquela família tem dificuldade de lidar com essa situação da finitude, né, do processo natural da vida, que é o nascimento, o desenvolvimento e a morte, é importante a gente ter o apoio da equipe da psicologia e a gente trabalhar esse tema também da finitude, tá? Também, paciente aceitar sua reabilitação, não tem vínculo com a família. Essa questão do vínculo, gente, sempre na saúde, em todos os espaços, atenção primária, secundária, terciária, essa questão do vínculo, da família e da compreensão desse paciente que adoece e ele tem uma nova identidade. Todos nós, né, quando adoecemos, paciente, todo mundo, cria uma nova identidade depois que adoece. Né? Ainda mais se for um adoecimento que gera sequelas, como ela está citando aqui, a questão da reabilitação. Então, assim, aí essa questão de restabelecer um vínculo com aquele paciente, restabelecer na relação de proximidade, de ajuda, porque a família ela tem que fazer o quê? Contribuir nesse processo mesmo de solidariedade mesmo, né? E às vezes não tem esse vínculo estabelecido. Então isso é sempre um tema que a gente acompanha. Ótimo! Um pós-independência química, seria ótimo trabalhar em um hospital. O tema de dependência química, gente, é bom para trabalhar em todas as áreas, né? Porque o que acontece? Isso é uma coisa que a gente está sujeito a acompanhar em todas as áreas. Aí depende de qual hospital que você está, né? Mas independente de qual hospital que você está, essa demanda sempre vai aparecer, né? Trabalhar a questão do álcool, das drogas, saber, gente, a gente também tem que ter um senso crítico com relação a essa discussão do álcool e das drogas. Álcool e drogas, a gente que já fez capacitação sobre o trabalho com álcool e drogas faz parte da sociedade, sempre vai existir. Você já imaginou uma sociedade sem álcool e drogas? Não existe. Então, assim, o álcool e as drogas, eles sempre serviram
para celebrar, para comemorar. A questão é o uso com abuso, né, do álcool e das drogas. Então, assim, é uma discussão que ela é uma discussão, né, dá vários vieses aí, né, é bem conflitante essa discussão, mas a gente tem que saber se posicionar diante dela. Por quê? Álcool e drogas, a gente vai sempre acompanhar casos de álcool e drogas, e a gente também não pode trazer a visão moralista, né, para cima da questão do álcool e drogas. A gente tem que trazer a questão da visão da saúde, né, da importância de assegurar a saúde e o bem-estar daquele usuário ali, né? Mas saber que álcool e drogas faz parte da sociedade. E o que a gente precisa lidar com esses usuários do álcool e das drogas é que tenha a redução de danos, que a gente fala, né? A gente trabalha muito a questão de redução de danos, né? Então, assim, se você usa, vamos fazer o uso controlado até que consiga parar. Mas tem gente que às vezes vai ter muita dificuldade de conseguir parar, né? Então, assim, a gente faz a discussão da redução de danos com esse paciente e saber que álcool e drogas é uma questão que faz parte da sociedade e a gente vai ter que lidar com isso sem fazer julgamento de valor, tá? Se meu curso fala dessas questões da saúde. Olha, bacana você ter perguntado do curso. Primeiro também quero agradecer, né, que a gente fez o aulão aí semana passada. Foram centenas, né, porque foi mais de centenas de pessoas que participaram do aulão na terça e na quinta. Nós fechamos os 20, né, os 20 alunos aí com preço promocional. Dentro desse meu curso, atualização profissional para assistentes sociais. Então, ele tem uma parte de legislação, a gente coloca, aqui, a bateria aqui, a gente coloca uma parte de legislação dentro desse curso, tem 3 módulos de legislação dentro desse curso, e tem a parte da atuação prática do serviço social na área da saúde, e na área da saúde tem sim. Eu queria até colocar, que ele está acabando de perguntar aqui, dentro do curso a gente vai fazer uma atualização das orientações sobre o BPC e sobre a Lei Maria da Penha, tá? O Rogério estava até aí na live, a gente vai fazer em agosto, traz essa discussão, o serviço social e o direito, discutindo as atualizações do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício que é pago para idoso e deficiente, ele teve algumas alterações, a gente vai trazer essa discussão em agosto, e também a discussão sobre a Lei Maria da Penha, também que teve várias alterações, tá? Mas o curso está previsto isso sim, tem uma parte, tem um módulo do curso que é todo para a questão da área da saúde, tá? E também, para quem não assistiu às aulas sobre a atuação do serviço social na área da saúde e da assistência, que foi a semana do assistente social que eu fiz em maio, vai estar tudo dentro do curso. E as últimas aulas também que a gente fez sobre a atuação do assistente social na atenção primária, secundária e terciária, está tudo dentro do curso também, tá? Tem como se inscrever ainda? Tem. O curso, o que acontece? O curso tá o link no link da bio aí. Aí no alto aí do Instagram tem um linkzinho e lá tem, né? Inscrição para o curso atualização profissional do assistente social, tá? Não tá no valor promocional da semana passada, mas o curso tá lá. E o curso você tem direito a usar 1 ano numa plataforma do Hotmart, é bem bacana. Álcool e drogas. Esses dias, usuário focado em internação, que é um direito dele, no entanto. Pois é. O que acontece, gente? Internação, né? Ela está perguntando sobre a questão da internação para o paciente devido à questão de álcool e drogas. E essa não é uma política da saúde de Belo Horizonte, né? Então, assim, a gente segue a questão da redução de danos, a gente não defende essa questão da internação compulsória. E, então tem os CAPs, né? Tem os Centros de Atendimento Psicossocial, tem o CERSAM, que também acompanha álcool e drogas também. Então, assim, o que acontece? É desafiador, porque normalmente a família ou até o próprio paciente deseja essa internação compulsória.
deseja essa internação para tratamento do álcool e drogas. Mas não faz parte da nossa, da política da Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhar essa questão do álcool e drogas via internação. A gente faz o acompanhamento via centro de saúde, via ambulatórios, via centro mineiro de toxicomania, via serviço ambulatorial, em alguns momentos internação sim, mas hospital dia, né? Então realmente é desafiador. Tem alguns pacientes e alguns familiares que acabam judicializando, entra algum processo na justiça para poder conseguir a institucionalização, para tratar disso. Mas a gente não acredita muito nessa proposta, né? Porque se o paciente ele é um todo, ele está num contexto das relações sociais, tirar ele do contexto ali do dia a dia e segregar numa instituição para tratar, talvez não seja o mais viável. Sim, a live fica aí gravada, fica no IGTV. Ô, gente, eu sempre troco esse nome. IGTV, gente. Fica aí no IGTV. Instagram, TV. Ah, desculpa, Gui. Foi mal aí. Fica aí no IGTV. E depois tá no meu YouTube. Depois eu passo pro YouTube. O YouTube, gente, a maioria das lives que estão aqui estão no YouTube também, tá? Então, assim, a gente tá terminando aqui. Resumindo, o trabalho da atenção do assistente social no âmbito hospitalar, ele é realmente mais pontual pela demanda daquele paciente que está demandando ali uma questão pontual. Quem que me adora? Ah, que bonitinho, Josiane, bonitinha também. Então, o que acontece? É uma atuação realmente mais pontual, porque as demandas também são pontuais, né? Mas nada impede que a gente possa ultrapassar o limite, né, institucional, fazer um encaminhamento responsável, discutir o caso com a rede, tá? Isso aí é possível e é viável e é necessário que a gente faça, tá? E na medida do possível, gente, nem dá tempo para falar tudo, né? E na medida do possível, a gente conseguir sim desenvolver grupos educativos dentro do hospital, tá? Porque a gente acha às vezes que a atenção terciária não é espaço de discussão de trabalho educativo porque a pessoa já está adoecida. Muito pelo contrário, ela está adoecida por um motivo, mas a vida dela é mais ampla do que aquilo. Dá pra gente trabalhar 1000 temas dentro de um grupo. Lá no IPSENG a gente fazia grupo para atender a família do recém-nascido retido no hospital, a gente fazia grupo de mulheres mastectomizadas. No Hospital Universitário de Juiz de Fora a gente fazia grupo para paciente traqueostomizado, tanto pré-operatório, pós-operatório. Na pediatria a gente fazia grupo com os pais, né, para trabalhar essa questão da maternidade, da paternidade responsável. Então, assim, grupo, Kênia, que bonitinha, bacana. O grupo também é uma atividade possível no atendimento terciário também, tá? Projeto ético-político da profissão, alguém perguntou. Gente, nosso compromisso é com a defesa intransigente dos direitos dos usuários. Então, assim, nada pode nos levar a sair dessa linha. A gente tem um compromisso institucional, nós temos, só que o nosso papel é exatamente esse. Levar o nosso posicionamento a favor dos usuários para a instituição. Porque a gente vai ser demandado disso também. E aí eles colocam a gente no aperto, tá? Qualquer administração hospitalar coloca a gente no aperto. Mas a gente tem que ter muito compromisso ético, político, não é político partidário, né? É um compromisso ético com a população que a gente atende e com os direitos dos usuários. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá acabando, Gui? No máximo uns 2, 3 minutinhos. Tá acabando, 2, 3 minutos. Mas lembrar, né, na medida do possível, a gente pegar uma demanda que é individual e a gente coletivizar. Então, assim, se tem uma internação que tem muito paciente com AVC, vamos fazer umas discussões ali sobre os temas que envolvem a questão do AVC, né? Tem muito paciente, problema circulatório, você sabe que é questão de tabagismo, de diabetes. Vamos trazer essa discussão com a equipe para a gente coletivizar as questões que são individuais. Tá acabando, gente. Nossa Senhora. Muito obrigado. Beijo para todos vocês. A live fica salva aí e depois eu passo pro YouTube. Tá acabando. Beijo, boa noite. Obrigada.